Olá, meu nome é Bruna Vasconcelos, sou professora de História da Rede Estadual do Paraná e essa é a nossa sexta aula referente ao produto final da minha dissertação de mestrado, cujo título é História Ambiental, Ensino de História, através da Teoria da Complexidade de Edgar Morin. Nessa aula nós vamos tratar especificamente sobre a história ambiental e como que ela pode nos ajudar a problematizar a fragmentação do conhecimento e também a disjunção entre o ser humano e a natureza. A história ambiental, enquanto historiografia institucionalizada, surgiu por volta de 1970 nos Estados Unidos, numa disciplina ministrada por Roderick Nash. Nota-se que esse período de emergência da história ambiental coincide com o período em que as questões referentes ao meio ambiente também estão muito em voga. Desde a Conferência de Estocolmo, o problema ambiental foi pensado de uma forma complexa, no sentido de que entendia-se que os problemas ambientais eles ultrapassavam as fronteiras nacionais, por isso o caráter internacional desta conferência. E desde a Conferência de Estocolmo também apresentou-se a ideia de que era necessário uma educação ambiental, o ensino dessas questões dentro das escolas para que conseguíssemos conscientizar os alunos sobre essas problemáticas e, consequentemente, gerar uma atitude diferente com relação à natureza. O interessante da história ambiental é que um dos seus principais historiadores, o Worcester, vai tratar também da disjunção entre o ser humano e a natureza e do quanto que os cientistas e a ciência tradicional separou as questões. Perceba nessa citação do Worcester. Poucos cientistas encararam os homens ou as sociedades como partes integrantes dos seus ecossistemas. Eles preferem deixá-los de fora como digressões ou fatores indispensáveis. Mas os homens são o principal objeto de estudo dos historiadores. Consequentemente, a tarefa dos historiadores é juntar o que os cientistas separaram. Worcester, 1991, página 9. É interessante que Worcester também pensou nessa disjunção e também responsabilizou os cientistas por terem separado. E ele aborda a questão de que o nosso principal objeto de estudo são os seres humanos. E ao tratar das relações dos elementos não humanos, nós não estamos deixando de estudar os humanos. Pelo contrário, nós estamos juntando e conseguindo entender melhor como é que são os seres humanos ao longo do tempo, tendo em vista que nós sofremos interferência do meio ambiente e da natureza diariamente. A história ambiental é a história das relações entre as sociedades e a natureza ao longo do tempo. Quando você traz essa definição para a história ambiental, muita coisa pode ser comportada dentro dessa definição. Você pode trabalhar, por exemplo, com as questões das epidemias, das fomes, das alimentações, da questão de uma enchente, da construção de uma represa. Nesse sentido, a história ambiental entende que para a gente entender a história humana, a gente precisa compreender ao mesmo tempo os elementos que interferem na história humana que não são humanos, os elementos que são naturais. Investigar como os homens em diferentes sociedades ao longo dos séculos foram afetados pelo meio ambiente e de maneira recíproca, como o ambiente foi afetado pelos homens. Bittencourt, 2003, página 40. Quer dizer que a história ambiental não vai tentar entender somente como nós, seres humanos, afetamos a natureza. Ela vai tentar compreender também como que a natureza age nos processos históricos. Segundo Carvalho e Costa, a gente pode tratar da questão ambiental em 3 etapas fundamentais. Segundo ele, apresentar como ele age sobre as sociedades humanas e não apenas o contrário, recriar essa interação sem dualismos como humano-agressor, natureza-vítima, refletindo sobre as formas como diferentes povos criaram diferentes formas de interagir com a natureza, o que possibilita criticar a própria conduta hegemônica das sociedades ocidentais atuais em relação ao ambiente. Carvalho e Costa, 2016, páginas 63 e 64. Esses historiadores trouxeram 3 ideias de como a gente pode tratar com a relação ser humano-natureza, mas eles alertam que a gente não pode tratar com dualismos, como se os seres humanos fossem seres ruins e enquanto a natureza apenas como vítima. A gente tem que tentar pensar de uma forma equilibrada sobre essa relação quando a gente tratar nas sociedades históricas. Ao mesmo tempo, a gente pode criar e estudar as concepções que as pessoas tinham em relação à natureza. Essa, particularmente, é a parte que eu mais gosto. Quais são as concepções que as pessoas tinham no passado em relação à natureza? Mesmo porque eu abordo aqui na minha pesquisa quais são as concepções atuais de professores têm sobre a natureza. E eu vou chegar à conclusão com vocês que a nossa concepção de natureza ainda permanece aquela que é desconectada, disjunta, separada. Acima de tudo, a história ambiental rejeita a premissa convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são uma espécie distinta e sobrenatural, de que as consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser ignoradas. Worcester, 91, página 2. Essa citação do Worcester traz 2 questões bastante interessantes para as problemáticas que a gente tem abordado.
A primeira questão que ele traz é que a natureza não vai ser mais interpretada como uma coisa inerte. E ao fazermos isso, nós estamos tirando aquela ideia de ser humano sobrenatural que não sofre consequências da natureza ou que não tem interferências da natureza nos processos históricos. E segundo Worcester, isso é uma narrativa muito mais inclusiva, né, que trata de muitos mais elementos e, portanto, a gente considera muito mais complexa. Assim, a natureza não humana deixa de ser um espaço inerte, um estoque inesgotável de recursos, um depósito com capacidade limitada de absorver ou descartar os processos econômicos, um mero cenário, enfim, em que se representam os dramas das sociedades humanas, como concebeu o mecanicismo. Sofiati, 2008, página 16. Sofiati fala então dessa capacidade da história ambiental de tratar da natureza como um lugar que não é mais inerte, também não é um lugar só de depósito dos recursos. E ele trata essa questão da natureza sendo interpretada dessa forma como uma visão mecanicista, que é justamente o que a gente analisou nos outros vídeos passados. Para Sofiati, a historiografia sempre trouxe elementos que não são humanos, elementos naturais para a história, mas eles eram vistos como o lugar onde as coisas aconteciam e não tinha interação com as relações humanas. Ou, quando tinha, era de uma forma muito determinista. Os processos históricos eram determinados pelo meio ambiente, ou tinha o outro extremo, quando não tinha interferência da natureza. Não havia, então, nos estudos da historiografia, uma relação de tentar compreender quais eram os impactos da natureza sobre a sociedade humana e quais são os impactos das sociedades humanas sobre a natureza. Lembrando sobre o princípio recursivo e retroativo do Morin, a gente lembra que as causas agem sobre os efeitos e depois retroagem sobre as causas. A gente pode pensar isso também de uma forma complexa na questão da relação do ser humano com a natureza. Precisa ficar claro que pensar sobre a relação entre o tempo geológico e o tempo social, combinar a história natural com a história social, colocar a sociedade na natureza, enfim, implica necessariamente atribuir aos componentes naturais objetivos a capacidade de condicionar significativamente a sociedade e a cultura humana. Não há meia palavras quanto a isso. Drummond, 91, página 4. Nessa citação do Drummond, ele fala que quando a gente integra os assuntos da natureza nos estudos da historiografia, a gente tem que tratar a natureza como um agente condicionador que pode modificar e interferir na história humana. E nesse sentido, você pode tratar a natureza como um sujeito histórico, como algo que participa desses processos. E ele fala que não tem meio termo em relação a isso, não. Você tem que tratar a natureza como condicionante das sociedades históricas. Isso não significa, claro, tratar como algo determinista, né? É como algo que interfere, simplesmente. A questão mais interessante é que quando a gente traz esse elemento da natureza como um agente, como um sujeito que age na história, nós temos também que entender sobre eles. E como a gente sabe na compartimentação dos saberes, as questões não humanas, naturais, físicas, elas não fazem muito parte dos estudos históricos. Mas a história ambiental tenta compreender esses elementos. Nesse sentido, Drummond fala que a história ambiental ela dialoga muito com as ciências naturais. E isso é uma questão muito importante para a gente pensar os problemas abordados nas nossas aulas, que é o da fragmentação do conhecimento. Os historiadores ambientais não visitam protocolarmente as ciências naturais. Dependem profundamente delas e muitas vezes trabalham em associação direta com cientistas naturais. Drummond, 91, página 5. Drummond está dizendo que os historiadores ambientais, eles não só visitam, dialogam de forma básica com as ciências naturais, eles dependem das ciências naturais. Veja, a história ambiental, então, se colocada no ensino de história, ela pode contribuir também para a gente superar a fragmentação do conhecimento. Ela dialoga com as ciências naturais e não só com as ciências sociais. É, por essência, uma questão interdisciplinar. Uma outra questão bastante interessante que a gente pode pensar dentro da história ambiental é entender as ciências naturais não só como aliada, o que já é incrível, né, na problemática da fragmentação do conhecimento, mas também estudar a própria ciência natural enquanto cultura. Nesse sentido, você tem um estudo das ciências, da história das ciências, e a história ambiental pode tentar entender qual que era a concepção que os cientistas tinham ao longo do tempo a respeito da natureza e como que isso era tratado. Eu trago, por exemplo, a questão do José Bonifácio de Andrade e Silva, que é um personagem histórico brasileiro que a gente costuma sempre associar às questões políticas, mas ele tinha um viés muito forte científico. A gente pode tentar compreender quais eram as concepções científicas do Bonifácio em relação à natureza e integrar isso aos estudos de história, principalmente nos estudos de história disciplinares, né? Trazer essas questões para os alunos.
Então, além de aliadas, as ciências naturais também podem ser vistas como um objeto de estudo da história ambiental. E assim a gente está integrando, né, a concepção e tratando da ciência como cultura, não como uma verdade absoluta. O que os alunos também têm dificuldade de entender que uma fórmula física, uma ideia de célula, de átomo, eles têm dificuldade de entender que aquela ideia passou por um processo histórico e que também comporta erros, né, como o Mohan disse. E talvez a gente estudar as concepções e entender histórias e as ciências naturais numa percepção histórica ajude a entender a historicidade das ciências e também não entendê-la como verdades absolutas. Ou seja, as ciências naturais, além de aliadas, podem ser também parte do próprio objeto de estudo, como manifestações culturais que ajudam a entender os padrões de uso dos recursos naturais. O Drummond fala sobre essas questões dos recursos naturais porque nós sabemos que não existem recursos naturais, né? Existem concepções sobre o que são os recursos naturais. Um recurso pode ser importante para uma sociedade e não ser importante para outra. Um metal pode ser precioso para uma sociedade e não ser para outra, dependendo da técnica que ele consegue utilizar aquele metal ou não. Dessa forma, a ciência agindo com a tecnologia pode nos explicar e nos ajudar a entender quais são as concepções e por que a gente escolhe alguns elementos da natureza como sendo recursos naturais e outros não. O que eu venho destacar então sobre a história ambiental é que, utilizada dentro da nossa perspectiva destas aulas, ela é fundamental para tratar da questão da fragmentação do conhecimento e também da disjunção do ser humano com a natureza. A história ambiental, como vertente da historiografia, ela deveria ser problematizada mais no ensino. São muitos autores que tentam trabalhar com essa questão de associar os estudos da história ambiental com o ensino, e a gente vai ver se isso acontece ou não nas aulas de história na próxima aula.